Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, sextou. Simbora. Começando orando, estamos no capítulo 59 de Isaías e simbora. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, por mais uma semana concluída. Nós te agradecemos pela sua companhia, porque até aqui nos ajudou o Senhor, porque a sua mão veio conosco, porque a cada dia o Senhor nos conduziu a este lugar em que nós preferimos ouvir a sua voz. Esteja conosco ainda no final de semana e em todos os dias de nossa existência aqui na Terra. Nós dizemos que precisamos de Ti, mesmo quando parece que não, mesmo quando tentamos ser independentes, mesmo quando às vezes a gente cai por algum motivo, ou a gente se esquece que o Senhor está lá e acaba fazendo aquilo que é do nosso desejo, é da nossa carne. Então nós te pedimos perdão e te dizemos que ainda nesses momentos, sabe, Pai, nos ajude a levantar. Sabemos que o Senhor é quem tem a graça, quem derrama perdão nos nossos corações, quem derrama perdão sobre a nossa vida. E que o Senhor tem misericórdia, que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam. Que nenhum aqui fique sem saber disso, que nenhum aqui fique envergonhado da tua presença, mas que quando cairmos, Deus, nossa atitude seja de correr para ti, não para longe de ti. É o que eu oro, te peço também, Deus, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso coração, para ouvir e ver aquilo que o Senhor quer nos revelar. Em nome de Jesus. Amém. Bora. O Petrafa entrou aí. Bom dia. Vamos lá, gente. Então, capítulo 59 vai dizer assim: Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal, e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades, inventam maldades e praticam crimes. Seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre, se um se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Seus planos não prestam para nada, parecem teias de aranha. Elas não servem para fazer roupa e ninguém pode se vestir com elas. Tudo o que vocês fazem é mal, todas as suas ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros e por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados e por isso não têm segurança. Então Deus, antes da gente continuar, Deus então está perguntando, ele começa fazendo uma provocação, um questionamento. Vocês estão achando que, eu não sou poderoso o suficiente para vocês tentarem com as suas próprias mãos fazerem, ali bolarem planos e se cercar de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é manobra para conseguirem as suas coisas, para conseguirem, enfim, tudo. Sua salvação, sua glória, sua casa, sua vida, sua existência, sua isso, aquilo. E ele vira e ele condena todas essas coisas. Deus então vai dizer que todos os planos deles estavam errados. Tudo que eles estavam buscando ansiosamente, tudo que eles estavam colocando a confiança, enfim, e ali
mirabolando e pensando a cada dia, tudo isso estava errado. E ele vai falar que eles estavam naquela situação, então, por causa dos seus próprios pecados, por causa da sua própria maneira de viver, e aquela maneira de viver era uma maneira que que não direcionava para Deus, né? Que não fazia de acordo com as ordens do Senhor, com a palavra, enfim. É mais ou menos isso. E aí vai continuar dizendo assim no versículo 9. Deus ainda não nos salvou, pois temos pecado, e por isso ele demora em nos socorrer. Procuramos a luz, mas só encontramos a escuridão. Buscamos lugares claros, mas continuamos nas trevas. Andamos apalpando as paredes como se fôssemos cegos, como se não tivéssemos olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse de noite e em plena flor da idade parecemos como mortos. Rugimos como ursos assustados, gememos como pombas, esperamos a salvação, porém ela demora. Desejamos socorro, mas ela está longe de nós. Temos pecado muito contra ti, ó Deus, e os nossos pecados nos acusam. Não podemos esquecer as nossas maldades, reconhecemos que somos culpados. Não temos sido fiéis, temos nos revoltado contra ti e nos afastado de ti, o nosso Deus. Temos falado de crimes e de revoltas e temos feito planos para enganar os outros. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Então aqui vai dizer que, né, o título dessa parte é O Povo Confessa os Seus Pecados. Então eles entenderam, eles compreenderam que a maneira que eles estavam vivendo por si só, elas falavam o que era a consequência daquilo que eles estavam vivendo. Então eles falavam que por mais que eles buscassem a luz, eles só encontravam escuridão. E é interessante porque vai dizer assim, ao meio-dia tropeçamos, como se fosse de noite, em plena flor da idade parecemos mortos. Então assim, as coisas para eles estavam vivendo um tipo de vida que esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, gente, eu tenho 40 e tantos anos, enfim, a mulher tava lá falando da vida da idade dela, ela foi falar, né? Aí ela, eu tenho 40 e tantos anos, mas gente, eu faço isso, eu faço aquilo outro, que não sei o que. Eu vejo às vezes umas meninas de 12 anos lendo livro na beira da piscina. É o espírito de velho. Eu acho que eu já contei isso aqui, né? Não sei se eu contei aqui ou para as minhas amigas. É um espírito, a pessoa já nasceu velha. E não que eu ache errado, não é, né? A comparação não é justa. Eu gosto, talvez eu seja esse tipo de pessoa que aos 12 anos eu talvez lia livros ao invés. Ela falou, não, gente, nessa idade a gente tem que estar na piscina, se jogando, né, passando, fazendo torre, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas quantas vezes nas nossas vidas a gente não tá vivendo assim, né? Quantas vezes a gente, sabe, tipo, às vezes uma pessoa mais velha, ela parece mais jovem de tanta coisa que ela faz, de tanto que ela produz, de tanto que, né? E às vezes uma pessoa mais nova tá parecendo como velho, como zumbi, como um morto, sabe? Então, aí, e a mesma coisa é a outra parte, sabe? As pessoas, às vezes, estão andando à luz do dia, parecendo que tá tudo escuro, ela não vê um palmo à frente da vida dela, né? Um palmo à frente dela. Então, quantas vezes as pessoas não estão passando por isso, né?
passando não, tipo, vivendo assim. E isso aqui eles mesmos estão reconhecendo que é culpa do pecado deles, que é culpa da venda que eles colocaram nos olhos dele, daquilo que eles deixaram entrar no ouvido dele, no coração deles, que eles estão correndo atrás e não estão alcançando, não estão obtendo os resultados, né? Por quê? Exatamente porque o pecado deles estava denunciando contra eles e estava segurando e amarrando e prendendo ali a vida deles. E aí Deus fala no versículo 15, né, continuando, então fala: o Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. Ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse o seu povo. Então, com a sua própria força, ele venceu e, por ser o Deus justo, conseguiu a vitória. O Senhor vestiu a couraça da justiça e pôs na cabeça o capacete da salvação. A vingança lhe serviu de roupa e a sua ira foi a capa que usou. Ele dará a cada um o castigo que merece. Na sua ira, castigará os seus inimigos e povos de países distantes receberão o que merecem. Todos desde o leste até o oeste temerão o Senhor e o seu poder, pois ele virá como uma forte correnteza que é levada por um vento furioso. O Senhor Deus diz: eu virei a Sião como redentor, para salvar as pessoas do meu povo que se arrependerem. O Senhor diz ao seu povo: esta é a aliança que vou fazer com vocês. O meu espírito que eu lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. Eu, o Senhor, falei. Então aqui o Senhor está falando, cara, tipo, as pessoas estão andando errantes, as pessoas estão passando por, né, por altas coisas, por altos sufocos, e eu não encontrei ninguém que pudesse se levantar. E aqui ele está falando, sim, sobre as nações ali de Israel, porque Israel, né, estava numa situação, né, numa péssima situação, e estava sendo atacada, enfim, estava sofrendo todo aquele tipo de coisa. E aí ele vai falar, né? Ele esperava que algum rei, alguma nação se levantasse para ir lá, para ajudá-la, para lembrá-la quem era o seu Deus, para que mais? Para ajudar ali, trazer as forças, né, de batalha, os carros e tal. Mas ele vai dizer que não encontrou ninguém que pudesse ajudá-lo. Então ele mesmo se vestiu de força, colocou a capa de justiça e veio para salvar o povo. E às vezes, e aí eu tiro para nós assim o seguinte, que às vezes o Senhor também espera que nós sejamos essa resposta, né? Às vezes somos nós esses que estão andando e estão tateando aí, estão andando como cego, como jovens mortos, né? E estamos precisando de alguém chegar em nós e falar: olha, deixa eu te contar os planos que o Senhor tem para a sua vida, os planos de salvação, planos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. É assim, e a Bíblia conta isso, nananã e nananã. Ou às vezes a gente está precisando que alguém chegue em nós para fazer isso, esse papel. Ou às vezes nós estamos precisando nos levantar e ser esses agentes, essas pessoas que chegam até as pessoas e falam, né, sobre o plano da salvação. A gente tá vendo que a pessoa tá andando tortuosa, tá andando por um caminho de morte, indo de mal a pior. E a gente às vezes tem a verdade conosco e a gente não tem passado para frente. Ou até mesmo o Senhor está esperando que alguns de nós vá para as nações que não conhecem a Ele, não conhecem a Cristo. Será que o Senhor vai ter que fazer isso daqui? Então, eu me levantarei com a sua própria força. Ele venceu, vestiu a couraça da justiça, pôs na cabeça o capacete da salvação e foi, entendeu? Então, será que a gente ouve muito testemunho de que Jesus está se revelando para as pessoas,
Mas será que é por falta, que é por negligência nossa, porque nós não estamos nos levantando, ouvindo essa voz de Deus, sentindo esse incomodar de Deus e indo até esses lugares onde o Senhor, né, tem nos chamado, ou até essas pessoas, né? Às vezes é um vizinho, às vezes é um vizinho lá da Polônia, entendeu? Então é isso. Então que nós possamos, sabe, tá vendo? E aí a promessa que ele faz é a seguinte: esta é a aliança que eu vou fazer com vocês. O meu espírito que eu lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. Eu, o Senhor, falei. Então é isso, o Senhor tem colocado aí a sua, né, a letra, a sua palavra nas suas mãos e tem te dado um espírito. Faça dele algo bom para o mundo. Amém? É isso. Nosso tempo se esgotou. Bom final de semana. Amanhã nós não temos live. Domingo, se Deus quiser, estaremos de volta.